Alvin e Kate Likens acabaram de vender sua casa em Calgary, Alberta, no Canadá, em junho de 2014, mas logo o casal e seu neto de 5 anos se tornaram o centro de uma busca massiva. Dentro de uma casa situada em uma rua tranquila, uma cena tão terrível, tão horripilante, que desafia a compreensão. Um caso com 3 vítimas que tomou conta de uma nação e ganhou as manchetes em todo o mundo. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o caso de Nathan, Alvin e Kate. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no canal se for novo por aqui. Temos vídeos novos e inéditos toda semana, então ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Em 29 de junho de 2014, Jennifer O'Brien, uma mãe dedicada de 3 lindos meninos, foi buscar seu filho Nathan, de 5 anos, na casa de seus avós, na cidade de Calgary, no Canadá. No entanto, quando Jennifer chegou no local, ela se deparou com uma cena estranha. A porta da frente já estava aberta e, ao entrar, ela foi atingida pelo cheiro inconfundível da morte. Jennifer seguiu pelo corredor e encontrou poças e manchas de sangue por toda a parte. Porém, não havia sinal de seus pais ou de seu filho em lugar nenhum. Histérica, Jennifer ligou para a polícia, dizendo-lhes: "Acho que minha família foi morta." Os oficiais disseram a ela para ficar em seu carro e aguardar a chegada de uma viatura com as portas trancadas, porque temiam que o assassino ainda pudesse estar dentro da casa. Os policiais invadiram a cena horrível e vasculharam toda a residência, mas nenhum corpo foi encontrado. Os avós e o pequeno Nathan estavam desaparecidos. No local, não foi encontrado nenhum fragmento de DNA, nem mesmo uma impressão digital do potencial assassino. As autoridades imediatamente emitiram um alerta Amber na esperança de localizar a família e colocaram centenas de policiais para trabalhar na busca pelos desaparecidos. Não havia sinal de Nathan e seus avós, então eles decidiram voltar para a cena do massacre, com uma ponta de esperança em localizar o menino de 5 anos ainda vivo. Eles esperavam que Nathan tivesse visto a violência e se escondido em algum lugar, por isso vasculharam todos os armários, debaixo das camas e em qualquer lugar que alguém pudesse se esconder, porém, ele não estava lá. Nathan O'Brien, um adorável garoto loiro de cabelos cacheados, era o espirituoso filho do meio de 3 irmãos. Ele amava super-heróis e fazia amigos onde quer que fosse. Seus avós, Alvin, de 66 anos, e Kate, de 53, eram quem mantinham a família unida. Jennifer disse que sua mãe era sua melhor amiga. Ela era muito carinhosa, amorosa e criou um lar para toda a sua família. Ela disse ainda que seu pai era um homem trabalhador, um empresário que estava sempre em busca de um novo negócio e ser bem-sucedido. Alvin e Kate estavam prestes a começar um novo capítulo em suas vidas no dia em que desapareceram, a aposentadoria. Eles estavam vendendo uma propriedade, depois de comprar uma nova casa em uma pequena cidade do interior canadense. Por 2 semanas, a polícia continuou a busca pelos desaparecidos, acreditando que eles poderiam estar presos em algum lugar e que talvez os ferimentos sofridos na casa não fossem fatais. Entretanto, nenhum vestígio foi encontrado e estava ficando óbvio de que o caso não se tratava de um sequestro, e sim, provavelmente, de um triplo homicídio. Em poucos dias, mais de 1.300 denúncias chegaram, tantas que travaram o sistema de computadores do Departamento de Polícia. Enquanto isso, detetives analisavam centenas de horas de imagens de câmeras de vigilância, até que algo suspeito chamou sua atenção. Os policiais perceberam que na noite em que os 3 desapareceram, na rua em que moravam, havia uma caminhonete Ford
F-150 verde de meados dos anos 70 e de aparência muito distinta. Como os investigadores tinham feito uma varredura na área algumas vezes e falado com a vizinhança, eles já sabiam que o veículo não pertencia a nenhum dos vizinhos do casal, e isso pareceu suspeito. A polícia divulgou a foto da caminhonete verde na mídia e não demorou muito para as autoridades receberem a ligação de uma mulher, dizendo que reconhecia o carro. A testemunha diz que o veículo pertencia ao irmão dela, um homem chamado Doug Garland. Ele foi detido e mantido sob custódia por uma acusação anterior de identidade falsa, mas sempre permaneceu muito quieto, não revelando nada aos investigadores. Enquanto Doug negava seu envolvimento no crime, uma força-tarefa invadiu a fazenda de 40 acres, onde ele morava com seus pais idosos. Ninguém foi encontrado, mas havia algo que chamou a atenção dos detetives assim que entraram na propriedade. Um barril queimando perto de uma estufa. Porém, dentro do barril não havia nada além de cinzas. Não havia sangue, não havia nenhuma evidência. De volta à sede da polícia, Doug foi libertado sob fiança e recebeu instruções para não voltar à fazenda. Nesse meio tempo, os policiais conseguiram um mandado e, em 5 de julho de 2014, vasculharam cada centímetro da extensa propriedade. Escondido nas vigas do porão, detetives encontraram um disco rígido de computador com pesquisas meticulosas sobre tópicos horríveis e violentos. Doug havia baixado um monte de informações sobre atacar vítimas às 3 horas da manhã, o elemento surpresa e formas dolorosas de torturar. Os policiais disseram que o disco rígido também estava repleto de imagens de suas supostas obsessões sexuais. Ele tinha um fetiche por fraldas para adultos e havia várias fotos de homens e mulheres, talvez mortos, usando fraldas para adultos. Cada centímetro do lugar foi revistado, incluindo o escritório do porão, onde havia 2 livros intitulados Como Envenenar Pessoas e Alegria de Matar. Também no porão foram encontrados um par de seios protéticos, 2 longas perucas loiras em cabeças de manequim, araras de roupas femininas do tamanho de Doug e uma vasta coleção de sapatos. 89 pares masculinos e femininos, também do tamanho de Doug. Porém, uma das caixas estava vazia e correspondia a um par de tênis tamanho 13 da marca Dr. School. Em seguida, os policiais encontraram caixas com armas, algemas, algumas em tamanho infantil, correias de couro, serras de osso, facas e uma camisa de força. Entretanto, de todas as pistas perturbadoras, a que mais se destacou foi o barril de combustão que os policiais notaram durante a primeira busca na fazenda. Desta vez, os investigadores decidiram dar uma olhada mais de perto e, vasculhando as cinzas, encontraram um dente de leite, além de carne queimada e muitos fragmentos de ossos nas brasas dentro do barril. Não muito tempo depois de coletar evidências, os policiais logo descobriram que Doug não era estranho para Alvin e Kate Likens. Na verdade, eles realmente tinham um relacionamento complexo de anos. A irmã de Doug, Pat, aquela que reconheceu a caminhonete verde, é casada com o filho do casal Likens. Mas o detalhe que despertou o interesse dos detetives é que Alvin, um empresário de sucesso, havia contratado Doug anos antes. Em algum momento do passado, o marido de Pat sugeriu a seu pai, Alvin Likens, que quando estivesse procurando alguém para trabalhar, Doug seria uma boa escolha. Ele tinha algum conhecimento e era bastante habilidoso. Os 2 homens trabalharam juntos na invenção de uma bomba para o setor de petróleo e gás, mas o projeto nunca foi a lugar nenhum e Alvin acabou demitindo Doug. A invenção era de Alvin, mas nunca rendeu 1 centavo e nunca foi utilizada. Porém, aparentemente, Doug ficou zangado e ressentido com isso durante anos.
Enquanto montanhas de evidências se acumulavam e mais informações sobre a história de Doug com o casal eram reunidas, os detetives estavam de olho nele, refazendo cada movimento do suspeito nos dias antes dos crimes. Ele foi gravado em uma câmera de vigilância em uma loja de autopeças, comprando o que parecia ser lâminas de serra circular. A compra em si não era tão incriminadora, mas a polícia estava especialmente interessada no que ele estava usando. Doug usava calçados da mesma marca, Dr. School, daquela caixa vazia que foi encontrada no porão, lembram? Mas será que a sola do sapato combinava com as impressões encharcadas de sangue encontradas na casa dos avós? Os detetives compararam as impressões com o Banco de Dados de Calçados Federal e verificaram que pertencia a um tênis de corrida da mesma marca e modelo da caixa encontrada no porão de Doug. Coincidentemente, o mesmo modelo que ele usava enquanto comprava as lâminas de serra. Agora, mesmo que nenhum corpo tenha sido encontrado, com mais de 1.400 evidências grotescas, os policiais tinham o suficiente para agir. Os investigadores mantiveram Doug sob vigilância após a primeira busca em sua propriedade, até que, 2 semanas depois de Nathan e seus avós desaparecerem, ele foi flagrado tentando entrar furtivamente na fazenda onde morava. Acredita-se que Doug tentaria se livrar das evidências, mas ele foi encurralado e preso antes que conseguisse ter acesso ao porão. Doug Garland, de 57 anos, se declarou inocente de 3 acusações de assassinato e seu julgamento de 5 semanas paralisou toda a nação. Em suas declarações iniciais, os promotores disseram ao júri que o principal motivo para os crimes foi o rancor que Doug nutriu durante anos contra Alvin, tudo por causa da patente da bomba de petróleo que não rendeu a ele dinheiro nenhum. No dia em que desapareceram, Alvin e Kate estavam vendendo a propriedade, pois planejavam se mudar e queriam uma casa menor. Então Doug colocou seu plano sórdido em ação. De acordo com sua pesquisa meticulosa e obsessiva, 3 da manhã era o melhor horário para atacar. Doug entrou na casa, foi até o quarto de Alvin e o espancou, seguindo depois para o quarto ao lado, onde Kate estava dormindo com seu neto. As autoridades não acreditam que o pequeno Nathan fosse um alvo, mas Doug decidiu que não queria deixar nenhuma testemunha. Devido à maneira como os rastros de sangue foram encontrados na casa, especialistas forenses acreditam que a família estava viva quando Doug os arrastou para fora e os jogou em sua caminhonete. Surpreendentemente, mesmo com todo o derramamento de sangue, nenhum DNA de Doug foi detectado na casa. Ele fez muita pesquisa sobre como não deixar evidências de DNA. A polícia encontrou várias dessas roupas brancas que os técnicos forenses usam em programas de televisão. Possivelmente, Doug estava usando uma delas. Ele dirigiu cerca de 32 quilômetros até a fazenda rural de seus pais, onde horrores indescritíveis os aguardavam. O DNA de Nathan e de seus avós foi encontrado em instrumentos de tortura, como ganchos de carne, serras de osso e facas. Havia também o DNA de todas as 3 vítimas do lado de fora de um par de botas de borracha. Mas mesmo com muito sangue e evidências de fragmentos humanos minúsculos, nenhum corpo foi encontrado. Apesar de tudo, não houve ninguém que realmente viu as mortes. Não houve ninguém que viu Doug matá-los e nem mesmo se sabe a causa da morte dessas vítimas. Talvez as imagens mais perturbadoras apresentadas no julgamento foram as fotos tiradas, completamente por acaso, por um avião de mapeamento que sobrevoou a propriedade de Doug no dia seguinte ao desaparecimento da família. Nas imagens, é possível ver o que parecem ser 2 torsos de adultos sem cabeça. Parece que eles estão deitados de bruços usando fraldas, com uma pequena figura
na grama ao lado deles, que a promotoria acredita se tratar de Nathan. Bem perto está o barril em chamas. A teoria é de que Doug cortou suas vítimas e depois queimou os corpos. Segundo especialistas, seria necessário manter o fogo aceso durante dias até chegar ao ponto de cremação compatível com as cinzas que foram encontradas. Enquanto os detalhes horríveis dos crimes hediondos se desenrolavam no tribunal, Doug parecia imperturbável. Depois de semanas de depoimentos traumatizantes e cerca de 10 horas de deliberação, em 16 de fevereiro de 2017, Doug Garland foi condenado por 3 assassinatos em primeiro grau e sentenciado a 3 penas de prisão perpétua consecutivas com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 75 anos de prisão. Os pais de Nathan estão lidando com a dor dia após dia, criando seus 2 meninos. Eles criaram a Fundação Nathan O'Brien, financiada em parte por uma doação de $1 milhão de um doador anônimo. Rod O'Brien, pai de Nathan, disse que uma das coisas que seu filho adorava era ter conversas noturnas com ele na hora de dormir. Uma conversa em especial ficará para sempre na memória de Rod. Nathan começou a me perguntar durante a noite como era o céu, o que é uma pergunta meio estranha vindo de uma criança de 5 anos, disse Rod. E eu dizia, bem, você pode voar no céu como um super-herói, porque Nathan amava super-heróis. Não há horários noturnos, você pode brincar o tempo todo. Então ele disse, bem, vou recebê-lo no céu, pai. Nenhuma das famílias das vítimas se posicionou, mas as palavras escritas pelo pai de Nathan reverberaram pelo tribunal. Eu nem sequer tenho o corpo do meu filho para enterrar. Não sobrou o suficiente dele. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar suas opiniões, sempre com respeito nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.